Olá, família empreendedora, dando início então ao nosso 13º episódio da primeira temporada do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Aqui Rômulo Vargas, trazendo sempre convidados que estão intimamente ligados à veia do empreendedorismo, pessoas que tem isso no seu DNA e que vem aqui compartilhar conosco histórias de sucesso, as dificuldades, as preocupações, os anseios, todos os desafios que empreender no Brasil nos traz. Todos nós sabemos que empreender no Brasil realmente demanda muita destreza, muita resiliência, né, e muita disciplina. Esse projeto tem um apoio da Rede Moi, são 8 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Da Nex, Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Também da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E da RV, assessoria empresarial, guiando negócios para o sucesso. Sua empresa crescendo com segurança jurídica. E hoje não temos nada menos que aqui, que o Adriano, cujo sobrenome eu ainda estou sempre dentro, mas é Degliomini, perfeito, né? Isso, Degliomini. Adriano, que tem, acredito que todos vocês já o conheçam aqui. Adriano, seja bem-vindo, é um prazer poder receber o amigo. Aliás, Adriano, digamos assim, chancelando a tua vinda, nós temos tido, assim, empresários e pessoas de grande repercussão, estamos conseguindo fazer um seleto time de convidados e hoje estamos aqui sendo brindados com a tua presença. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rômulo. Para mim é uma satisfação poder estar contribuindo também com a evolução de Santa Maria através desse tema que é tão gratificante, claro, que é o empreendedorismo, o empresariado como um todo, os negócios. Então, muito obrigado e vai ser um prazer, claro, dividir um pouco disso aqui contigo. Para quem não sabe, pessoal, o Adriano tem muitas ações ligadas ao empreendedorismo em Santa Maria e eu quero aproveitar aqui para que tu conte um pouquinho a tua história, para as pessoas entenderem a importância do papel, pessoal, que o Adriano desempenha. Muitas vezes a gente fica focado somente no negócio da gente e esquece um pouco do todo, né, do ecossistema. O Adriano, pelo contrário, ele faz movimentos de mobilização empresarial, tanto nos segmentos dele como em diversos segmentos. Nós temos o projeto da Impar também, que é um projeto muito bonito, desenvolvido por ele e pela Angelita. Um forte abraço para a Angelita. Daqui uns dias ela está aqui conosco também. Então, Adriano, conta um pouquinho como começou a tua trajetória no empreendedorismo, a partir de quando tu sentiu a importância de fazer um macro movimento também, para que as coisas começassem a ter mais sintonia, né, entre todos os empresários de determinado segmento. Como é que começou essa história? Rômulo, eu sou natural de Santo Ângelo, né? Eu estou em Santa Maria desde 2001, trabalhei muito tempo com telecomunicações e em 2006 eu já vinha me sentindo um pouco desafiado a fazer algo diferente. Então nasceu um primeiro negócio que foi voltado à alimentação, na área de pizzarias, e dali eu comecei a perceber o quão importante estava sendo para mim esse momento. E trabalhar com desafios é o que eu percebi que começava a me mover de uma maneira diferente. Então eu fui me descobrindo naturalmente dentro desse movimento. Já são aí 18 anos fazendo, e de lá para cá eu já tive a oportunidade de conduzir 10 empresas. Atualmente eu administro 3, que é a Santa Maria Embalagens, que ela é uma indústria de caixas em papel e papelão. Tenho também a Alexa, da comunicação visual, que é a parte toda voltada à identidade visual, placas, fachadas, letreiros, luminosos. E há um ano atrás nasceu então o projeto do Impar, que é buscando cada vez mais a gente poder integrar, relacionar, se conhecer dentro de Santa Maria e região, tendo boas relações, fazendo bons negócios, fortalecendo essa economia e essa relação local. Porque nós, como empreendedores, empresários, a gente tem realidades muito parecidas. Com certeza. E automaticamente tem desafios que a gente entende que já passou, que pode contribuir, e vice-versa, com as relações que a gente vai construindo. Então esse movimento do Impar, ele também veio pelo coletivo, porque estou tendo novamente esse ano a oportunidade de conduzir um trabalho social que está muito ligado à coletividade. Então, nasceu em 2015 aqui em Camobi, a Associação Camobi Segura. Tive a oportunidade de ser um dos idealizadores, e de lá para cá
Eu fiquei 6 anos como diretor-presidente, aí os últimos 2 anos teve uma outra diretoria e esse ano eu voltei a ficar contribuindo com mais 2 anos. A associação, ela é um grupo de empresários que, através desse apoio coletivo e dessa união, ela vem cuidando, ajudando e fortalecendo as relações com as instituições de segurança que atuam dentro dessa região leste de Santa Maria. E com isso, começou a aparecer muito a importância do coletivo, para mim, que sempre foi muito forte, mas ali se manifestou de uma maneira muito intensa. Então, a associação hoje ela tem centenas de empresários, e o IMPAR, que é esse projeto mais recente, ele veio baseado também nessa coletividade. Claro que nesse cenário não social, e sim para negócio. E automaticamente a gente vem integrando pessoas, negócios, ideias e demandas voltadas a Santa Maria e região. E a IMPAR tem já inúmeros parceiros, né, Adriano? Vamos fazer referência a eles aqui, porque afinal de contas o nosso programa, esse projeto, né, tem o foco voltado para o empreendedorismo. Então, quem são os nossos parceiros aí? Vamos fazer referência. Hoje a gente tem dezenas de parceiros dentro desse movimento do IMPAR. A gente sempre foi muito bem acolhido, Romulo, por Eu faço parte, tá, pessoal? E digo assim, ó, que é um projeto muito bem organizado. Eu participei já de um encontro, do segundo eu acabei não podendo ir, porque tive o lançamento do livro de um amigo, daí fiquei um pouco, não acabei. Mas já nesse primeiro, no segundo encontro, já reencontrei pessoas. Encontrei novas pessoas, até ontem tive a visita lá no meu escritório do Luan, que trabalha na Prudential, certo, que faz parte, e é muito interessante, pessoal, porque assim, ó, relacionamento vale mais do que dinheiro, né, Adriano? A gente sabe disso, tá? Vale mais do que dinheiro, né? E o empresário que pensa só no retorno financeiro, ele, infelizmente, vai trilhar um caminho bem mais truculento. Então, assim, ó, eu prezo muito pela criação de relacionamento. E esse projeto da IMPAR, ele é totalmente voltado para a criação de relacionamento entre os empresários. Então, a gente se sente, assim, no ambiente onde os teus iguais estão, né? A conversa é a mesma, né? As temáticas são similares. A gente troca muita experiência, muita informação. Então, é muito gratificante poder participar disso. E eu quero mais uma vez parabenizar aqui, tu e a Angelita, por terem idealizado esse projeto, Vida Longa, a IMPAR, né? E realmente ele traz êxito nos negócios, porque ele cria relações sólidas e ele tem um movimento muito saudável, assim, voltado totalmente para o empreendedorismo. Perfeito. Dentro desse cenário que a gente está trazendo de empreendedorismo, a gente sempre acredita que isso é uma consequência em relação às boas relações. Então, tudo parte de boas relações, né? Tudo é sobre relação, tudo é sobre relacionamento. Então, o que vem depois é uma consequência. Claro. Então, naturalmente, a gente está plantando as boas relações, buscando divulgar também isso, no sentido que as pessoas possam entender que tudo é sobre pessoas. E cada vez mais eu tenho também buscado essa direção de entender sobre isso, sobre comportamento, de respeitar os pontos de vista, de a gente poder unir os diferentes, mas pensando num grande coletivo. E por vezes, dentro do IMPAR, a gente traz, junto com a Angelita, essa referência, que para nós sermos bons pares, nós precisamos ser bons ímpares, nós precisamos ter esse bom entendimento sobre as individualidades de cada um. E essas individualidades somadas, elas criam um grande coletivo. Com certeza. Então isso foi cada vez mais também, dentro dessa minha trajetória profissional, foi ficando mais evidente. O quanto é importante a gente investir nas boas relações. O quanto é importante a gente conhecer pessoas. Criar bons relacionamentos. Né? O quanto é importante nós fazermos com que a cidade, ela também, com essa união, ela se autoproteja. Exato. Nas relações, nos negócios, nas soluções para o dia a dia. Porque é desafiador. Como tu falaste em relação aos iguais, ali a gente tem um ambiente para poder falar abertamente sobre assuntos que talvez quem não esteja voltado a isso não tenha essa percepção. Com certeza. Né? E a gente tem percebido pelo IMPAR e nessas conversas também individuais pelas minhas empresas, com reuniões empresariais, às vezes são básicas as necessidades de uma simples conversa. Porque aquilo vai fazer com que a pessoa possa dormir melhor, um amadurecimento, acordar melhor, ter uma energia renovada no dia seguinte para avançar diante dos desafios. Exatamente. E o ser humano é fantástico. A gente acredita, tem os seus desafios, mas ele também tem um ambiente de oportunidade muito maravilhoso. Perfeito. E a gente tem aqui também, Adriano, um enfoque voltado muito para a gestão de pessoas, né? Como as pessoas já sabem, aqui eu desenvolvo um trabalho de assessoria empresarial. Nós desenvolvemos também uma empresa de cursos e mentorias corporativas
corporativas, né, para dentro da empresa, voltada para a gestão de pessoas. Por qual razão? Porque as empresas são formadas por pessoas, né? Perfeito. Essas pessoas convivem muitas vezes dentro do trabalho e com a sua própria família. E essas relações profissionais, elas podem gerar desconforto, conflito, favorecimento, uma série de sentimentos que fazem parte da natureza humana e que o empresário tem que saber lidar, né? E tem que saber engajar o seu time, tem que saber monitorar esses relacionamentos internos, porque muitas vezes as coisas estão acontecendo debaixo do nariz do empresário e ele é o último a saber. A gente sabe que muitas vezes, quando demiti alguém, tu sabia que o fulano fazia isso e isso? Eu digo, não, mas não é possível que essa pessoa... Não, pois é, o cara, tipo, não cuidava dos insumos da empresa, né, fazia tal coisa errada, isso, aquilo, ou dizia que ia para um lugar e ia embora mais cedo, isso, aquilo. Eu digo, poxa, mas que coisa, né? Às vezes a gente acha que conhece e não conhece o ser humano. Então, essas relações interpessoais que acontecem dentro do negócio da gente, elas têm que ser monitoradas e têm que ser muito bem conduzidas. Quais são as experiências que tu traz sobre isso? Dentro da tua empresa, quantos colaboradores tu conta hoje? Como é que eles são colaboradores antigos, novos? Tu tem muita rotatividade? Como é que tu faz para monitorar essas questões aí? Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de pessoas, é natural que a gente vá ter que estar sempre se aperfeiçoando, porque não é um canal exato, né? Comportamento não é exato. E o quão importante é tu trazer esse assunto em decorrência do que o empresário tem que buscar. Há uma tendência, a gente vê dentro dessas conversas que a gente tem no dia a dia, que sempre se transfira para o outro a responsabilidade do que está acontecendo em relação ao comportamento, né? O colaborador que está tendo um determinado comportamento, ele não é interessante para a minha empresa. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para nós, é sempre sobre nós. É o meu comportamento em relação àquela pessoa, ou àquele colaborador, desde o ato da contratação. Então, a partir do momento que eu não me melhoro, que eu não busco esse conhecimento para entender quem são as pessoas, naturalmente, a consequência disso ela é uma consequência incerta. Não que vá ser 100% certa se tu tem um entendimento melhor sobre pessoas, mas que tem menos variáveis para criar um cenário. Claro. Aí que a gente pode, por exemplo, pessoas que são mais introspectivas em relação às pessoas que são mais expansivas. Né? Saber identificar os perfis. Daqui a pouco eu tenho um perfil que eu quero colocar em vendas, mas ele é bom para ficar dentro de uma sala o dia inteiro. Aí eu vou botar ele na venda, no contato com o cliente e vou exigir algo que não é comportamento dele. É a mesma coisa que nós olhar para nós. Nós temos os nossos comportamentos que para alguns assuntos a gente não gosta. Com certeza. Então é natural que o colaborador também é assim. E aquele método mais antigo de eu mando e tu obedece, isso atualmente nas gestões não funciona mais. É pessoas, é relacionamento, é entender, é ter empatia. Hoje eu tenho, nas empresas eu tenho um pouco mais de 20 colaboradores. Então a gente tem pouca rotatividade. Que bom. Obviamente que ela existe. Sim. Né? Por N fatores, porque tem necessidades paralelas de colaborador que são deles, são pessoais dele. E eles buscam, também tem os anseios dele, lógico, que por vezes não vai ser conosco. Perfeito. Mas sempre numa relação muito limpa de respeito. Entendendo o lado do colaborador. Até porque, Romulo, se eu analiso hoje dessa maneira, se eu tivesse vivido as mesmas experiências desta pessoa, tendo as mesmas trajetórias, né? Naturalmente eu poderia estar fazendo da mesma forma. Eu não faço porque hoje eu tenho outra vivência. Certo. Então essa empatia em relação a outra pessoa facilita na gestão. Porque daí a gente consegue baixar a guarda, não precisa ser tão agudo em muitas condições, e as pessoas vão entendendo que a gente está lado a lado com elas nisso. Exatamente. E a gente tem, né, Adriano, historicamente no Brasil, desde a implementação das leis trabalhistas, né, uma polarização. E por muito tempo nós utilizamos sempre a terminologia patrão e empregado, patrão e empregado, patrão e empregado. E o que acontece? Tu acaba colocando uma barreira entre um e outro, né? Uma barreira que é totalmente prejudicial para ambas as partes. Porque se eu não tenho uma empresa forte, eu não tenho um emprego garantido, um pagamento, uma remuneração em dia, uma economia forte. Mas hoje estamos conseguindo, graças a Deus, né, com a flexibilização, entre aspas, das leis trabalhistas, através da reforma trabalhista em 2017, que flexibilizou um pouco. Isso é uma coisa muito complicada de mexer aqui no Brasil, porque passa muito por questões históricas, né, desde Getúlio Vargas, né, com
com a criação da CLT, que realmente trouxe direitos fundamentais, né, com base na própria Organização Internacional do Trabalho, o direito às férias, ao descanso semanal remunerado, né, às horas extras, aos intervalos intrajornada, interjornada. Então, são coisas necessárias para a saúde do trabalhador e que têm que ser preservadas, né? Mas, ao mesmo tempo, existem algumas coisas também que foram desacerbadamente onerando um pouco mais o empresário. A gente sabe disso, né? Sabe que hoje em dia arcar com todos os encargos trabalhistas é o maior ônus do empresário. E além de ele arcar com esse ônus mensal, tem que fazer aquela reservinha para uma eventual rescisão. Uma série de detalhes, né, Adriano, que a gente sabe que é um encargo mensal bem pesado. Mas a gente tem conseguido ainda, através dessa conversa que a gente está tendo aqui, trazer um pouco mais o colaborador, já estamos mudando a terminologia, né, não é mais patrão empregado, né, o colaborador para o mesmo lado da mesa. Então, acho que quanto mais a gente consegue fazer ele se sentir parte da engrenagem, né, ele de alguma forma fazer parte do processo de crescimento da empresa, seja com uma participação nos lucros, seja com um plano de carreira, né, com algumas vantagens salariais conforme ele vai atingindo determinados objetivos, é muito importante. O empresário precisa enxergar dessa forma também, né? Perfeito. Dentro disso, a gente, de modo geral, a gente consegue entender hoje que nós não fomos ensinados a fazer gestão. Uhum. A gestão, não fomos preparados. A gestão das mais diversas direções. Perfeito. Né? Seja sobre pessoas, seja sobre números. A gente, como empresário, empreendedor, muitas vezes entra em campo sem saber exatamente o que vai enfrentar. E às vezes muitas vezes se depara com uma realidade que não consegue avançar. Então, a gente como empreendedor, empresário, a gente tem os desafios muito fortes. No Brasil é um desafio, é um cenário que muitas vezes ele é hostil até de avançar. Né? Muitas vezes a gente também tem um entendimento, vê que a sociedade tem um entendimento que o empresário pode ser até quase que um criminoso. Agora, é papel nosso também, dentro disso, poder mostrar transparência, e aí traz isso que tu acabou de colocar. Trazer o colaborador para o mesmo lado do jogo é mostrar o tanto desafiador que é avançar dentro fazer disso, ele entender, né? Fazer ele entender tudo que envolve, né? Manter a empresa e tudo mais. Perfeito. E dar oportunidade também para ele, porque ali tem um monte de ideias, tem um monte de anseios que muitas vezes é outro ponto de vista que nós na gestão não estamos vendo da melhor forma. E ele, como é a atuação diária, pode trazer ideias muito relevantes ao trabalho. Com certeza. Então, quando a gente começa a trazer para dentro do jogo, começa a ter realmente um ambiente muito mais coletivo e respeitoso. Por mais desafiador que sejam os dias, mas é um grupo que está sempre atacando e sempre envolvido em conseguir o resultado. Engajado, né? Enquanto está trabalhando, e na hora que para todo mundo. Então, todo mundo trabalha junto, todo mundo para junto. Isso vai mostrando um senso de coletividade. E quem vai entrando dentro dos times vai também caminhando nessa mesma direção. Então, o papel do gestor hoje, Ron, ele é um papel de desafio, mas ele também é um papel de bastante oportunidade. Com certeza. E cabe a nós, dentro desses movimentos, sejam eles direto pelas empresas ou por grupos, assim como o IMPAR, que nós possamos trazer essas reflexões. Mas não existe certo ou errado. A gente poder levar mais reflexão para que a cidade e região como um todo, ela consiga cada vez mais prosperar. É a contribuição de cada um. Certeza. O que a gente percebe muitas vezes é que em relação a grandes centros, existe uma distância de interpretações. E essas interpretações, o que precisa acontecer para que elas sejam diferentes? E aí trazendo, através do movimento que você faz também dentro de todas as frentes, é trazer essa consciência. É a gente poder despertar. É isso, senão muitas vezes... Elevar a consciência, né, Daniel? Elevar a consciência. Porque senão muitas vezes... as desculpas, elas são muito similares, né? Eu não tenho tempo, está muito corrido, não tenho como eu parar para pensar nisso agora. A gente sabe que é um desafio, mas e o que precisa acontecer para que as coisas novas tenham que acontecer? Então isso é despertar no empresário, para que a gente consiga olhar aquela gestão que não fomos ensinados, para que ela comece a ter um outro comportamento. Não é para mudar tudo de uma hora para outra, mas que haja um entendimento do que eu preciso fazer para ser diferente. Com certeza. E isso é mudança de cultura, e esse é um desafio grande. É um desafio grande. E os desafios do empreendedorismo do Brasil são inúmeros. E a gente vai fazer um rápido intervalo e logo nós vamos voltar aqui conversando mais ainda com o Adriano sobre tudo isso, sobre como fazer um processo seletivo assertivo, como abrir um canal de comunicação com seus colaboradores, como proporcionar treinamentos corporativos que vão capacitá-los, que vão fazer eles desempenhar suas atividades com mais eficácia, com mais destreza, e como também
implementar ferramentas internas de controle que possam fazer o empresário, diante daquela avalanche de compromissos, de boletos que a gente sabe que tem quase todo dia, para que ele possa também ter uma atenção especial para o seu time de colaboradores, que são, sem dúvida nenhuma, o motor propulsor da empresa, né? Nós temos o cérebro, que é o empresário, temos o coração, o pulmão, jurídico, contábil, mas as pernas da empresa são os seus colaboradores. Então, logo a gente volta falando um pouco mais sobre como engajar e fazer o seu time de colaboradores se sentir parte do seu negócio. É um minutinho, a gente já volta. Voltamos então, pessoal, para o segundo bloco aqui do 13º episódio do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial, contando hoje com a presença do Adriano aqui, né, um empresário nato, né, pessoal, que já contou um pouco da história dele. Nós vamos aprofundar mais alguns temas aqui, eu tenho certeza que você que é empresário, você que está pensando em criar uma renda extra, em começar um pequeno negócio, vai tirar muito proveito das nossas conversas, porque afinal de contas nem tudo é um mar de rosas, mas nem tudo é um mar de espinhos, né? A gente tem que saber ter uma resiliência realmente efetiva, né? Uma disciplina, mas a gente tem a certeza de que quando a gente faz o movimento, quando a gente tem persistência, as coisas acontecem. Esse projeto conta com o apoio da Rede MOI, tá? BIF Contadores, Afinitas Cestas, Nexa em Medicina do Trabalho, La Máfia Barbearia e RV Assessoria Empresarial. Eu quero mandar um abraço a todos eles, não vou nominá-los aqui, porque é uma série de pessoas, porque sempre que a gente começa um projeto, pessoal, é muito difícil fazer as pessoas acreditarem, tá? Então, vocês que acreditaram, muitos já vieram aqui, quase todos, né? Queria agradecer de coração pelo apoio, pelo comprometimento com esse projeto que a gente vem desenvolvendo. Posso também ter a certeza de que está sendo um sucesso absoluto, porque as pessoas me encontram na rua, comentam bastante, querem participar, entendem a importância da gente fazer esse movimento. Então, um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pelo apoio. Adriano, vamos lá aos nossos times de colaboradores, então, tá? Eu acho sempre... Esses dias eu vi uma entrevista do Roberto Justo, já é a segunda vez que eu falo isso aqui, segunda ou terceira vez, que eles, ainda quando era possível, que ele queria, ele pessoalmente, fazer parte das entrevistas, tanto no processo admissional, quanto no demissional. E ele referiu que no demissional ele ouviu os melhores feedbacks, porque a hora que o colaborador está se desligando da empresa, então ele relata toda aquela situação, aqueles inconvenientes que ele enxerga e que muitas vezes ele fica com receio de trazer ao conhecimento do empresário por medo de uma represália, por medo de perder o emprego, de sofrer algum tipo de perseguição do seu superior hierárquico, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece. Então, eu acho que como é importante a gente, até mesmo para ter um processo seletivo mais assertivo, procurar participar também, né, das entrevistas, né, da adaptação, do onboarding, que a gente chama desse colaborador dentro da empresa, para que ele não seja tirado à própria sorte, sem saber os processos internos, como é que funciona, né? Então, o treinamento, o onboarding é muito importante. Perfeito. Hoje, eu procuro, obviamente, a gente sempre vai ter uma limitação, mas eu procuro estar em todas, seja demissional, seja admissional. Buscando exatamente isso, buscando entender o que eu posso colher de tudo isso, respeitando, óbvio, a saída eventual, porque na saída os feedbacks eles são realmente melhores. São reais. Né? São mais espontâneos. Eu sempre deixei e sempre deixo com o meu time a liberdade que eles me tragam, até mesmo durante o processo, mesmo que não seja um feedback interessante. Então eu tenho praticamente esse acompanhamento da contratação até a demissão. Como tu trouxe, jogar simplesmente ou encerrar uma relação, eu acredito que não é o melhor caminho. Então a gente precisa dar amparo, porque aquela pessoa que está chegando ali, ela tem uma vivência diferente.
ali dentro dos processos, dentro da operação. Um mar de incertezas, né? Ela não sabe ainda. Né? Ela não sabe. O primeiro dia vai ser diferente, né? A alimentação da empresa, né? A receptividade das pessoas. Então, naturalmente, a nossa busca como gestor é fazer com que com essa implantação de uma nova realidade para esta pessoa, para esse colaborador, seja com o menor impacto possível. Com certeza. Para que flua mais. Quanto mais fluir, melhor vai ser para ele. Então, as conversas, sejam elas de contratação ou, eventualmente, quando existe a saída, elas são sempre para buscar nós melhorarmos o processo. E a gente percebe isso neles, porque eles já vão entendendo um pouco mais, né? E eu venho de uma formação de muita execução, então eu conheço toda a parte operacional dos meus negócios. Isso é importante, né? Ele vê que tu põe a mão na massa e diz assim, amigo, eu quero que seja feito dessa forma. Daí ele te olha com outros olhos, entendeu? Do que aquele cara que só manda, que não sei o que, tá errado, tá jeito. Mas mostra como é que faz, né? Eu sempre digo. E a gente vai entendendo que não existe certo e errado, né? Aquela pessoa que tá ali, ele usou das melhores, o melhor momento dele, com as melhores informações que ele tinha para fazer aquilo. É igual eu e você. Se nós olharmos para trás, algumas decisões que nós tomamos, hoje pode ser entendida como for uma decisão que não foi tão boa. Mas para aquele momento, nós tomamos ela com o melhor que nós tínhamos para tomar. E isso é respeito. Né? Senão a gente se desrespeita por conta de estar julgando o que fizemos lá atrás. E no colaborador, na gestão, ele é muito importante isso. A gente trazer para essas pessoas uma realidade da empresa, cultura da empresa, o que nós buscamos como empresa. E aos poucos a gente vai... Isso é muito bacana, né, Romulo? Tu vai percebendo que ele, como colaborador, ele vai replicando aquilo que está chegando para ele. Então, a maneira de a gente poder conduzir na gestão, ele começa a conduzir também dentro da área dele. Perfeito. Porque ele está se espelhando dentro daquilo que a gente está deixando claro para ele. E o nosso desafio é a comunicação. Então, o que eu falo não é exatamente o que é entendido. Porque as vivências daquela pessoa fazem com que ela entenda aquilo pelo mapa mental dela, naquele momento. E cada um tem o seu mapa. Pela sua história pessoal, pela sua trajetória, né? A gente é o que a gente viveu. Exatamente, né? E, aliás, Adriano, falando em canal de comunicação, uma das ferramentas que a gente implementa nas empresas, tá, é a ouvidoria. Ou o canal de denúncias, tá? E tem muito empresário que tem medo, né? E eu sempre digo, vamos abrir a caixa preta agora ou vamos esperar isso criar um passivo silencioso, né? Isso virar um efeito dominó, virar uma fiscalização do Ministério do Trabalho, uma ação trabalhista, que é o que a gente teme, né? Que ninguém quer que aconteça, porque a notícia de uma ação trabalhista da empresa, ela balança muito, né? A gente já coloca em xeque a nossa gestão, os nossos processos internos, tudo mais, quando chega, puxa vida, é desagradável, né? É uma coisa que a gente não quer passar. Então, essa ouvidoria, Adriano, esse canal de denúncias, ele tem algumas regrinhas importantes que a gente implementa, que, por exemplo, é o anonimato. Para que a pessoa não tenha medo de sofrer uma represália, como a gente falou agora atrás aqui, e para que chegue ao teu ouvido sugestões, alguma irregularidade, alguma coisa para que tu possa agir pontualmente antes que aquilo tome uma proporção maior, sabe? Mas em algumas empresas eu noto alguma resistência, assim, porque o ser humano, ele é aquela coisa assim, né? Vou fazer meu check-up, não vou fazer porque senão vai aparecer alguma coisa. Mas, cara, tem que olhar, entendeu? Tem que abrir. Existe esse receio, né? E nós como empresários, a gente tem, como ser humano, a gente tem o medo do julgamento. Ninguém nos julgando lá. Isso, agora tu falou o termo correto. Esse é um dos maiores julgamento, exatamente. E dentro disto, eu acredito que a gente tem que ser mais humilde de entender, porque essa pessoa que está trazendo a reclamação, se nós olharmos ela com um ponto de vista positivo, mesmo diante de não ser algo relatado bom, mas ali existe uma pessoa que está contribuindo. Tem que chegar com esses olhos, né? É a mesma coisa quando se fala em relação a clientes. Às vezes o cliente reclamou, mas a gente tem que ter esse olhar positivo, porque tem muitos que não falam e deixam de ser clientes. E aquele que reclamou, muitas vezes, é aquele que está desconfortável, mas que acredita que pode ser ajustado. E que se preocupou em melhorar o teu, né? Ontem à tarde eu estava numa reunião com um empresário até, e ele trouxe de uma maneira muito humilde, uma pessoa já de uma vivência muito maior que nós, e ele trouxe de uma maneira muito humilde o que ele vinha fazendo e modificando pelos feedbacks, alguns não tão bons, do negócio dele. E ele muito a fim de aquilo ali virar rotina na vida dele. Perfeito. Então, como tu trouxe, tem pessoas, e isso é cultural, né? A gente vê que são poucas ainda, que estão abertas a receber, e muitos estão com receio de aparecer ali o seu lado vulnerável. Exatamente. A gente não quer mostrar o lado vulnerável. Quer mostrar, né? Essa humildade de entender que todos nós, e parece, Rômulo, muitas vezes,
E aí fica mais claro para mim, com esses entendimentos sobre comportamento, que se eu não mostro o meu lado vulnerável, eu sou forte. Na verdade, eu sou muito mais forte se eu mostrar ele. Então, é mudar essa luneta, é mudar esse ponto de vista, porque se eu estou mais vulnerável e eu te mostro isso, naturalmente você vai entender esse movimento. E pouco a nossa relação vai ficar muito mais ampliada do que propriamente eu não aceitar. Então, esse é um desafio. O empresariado tem uma estrada para avançar. Tem uma estrada para avançar. E eu noto isso muito, principalmente nos negócios que já estão mais estabelecidos, né? Às vezes a gente tem a falsa ideia de que tá tudo uma maravilha, tudo perfeito, quando na verdade não tá tanto assim, entendeu? E eu sempre digo aqui, Adriano, a empresa, ela nunca está no topo ou estável. Ou ela tá crescendo, ou ela tá decrescendo. Não existe, entendeu? Então, pessoal, tem que procurar melhorar a gestão de pessoas, tem que colocar ferramentas internas para que cheguem até ti, sugestões, denúncias, abre para os teus clientes, abre para os teus terceirizados, abre para os teus colaboradores, né? Faz as pessoas se sentirem à vontade de trazerem as demandas delas, né? Inúmeras questões que envolvem dentro da operação, vestiário, refeitório, enfim, o atendimento ao cliente, né? O pós-venda, um sistema de cobrança de metas, né? Um vídeo monitoramento que também não seja muito invasivo. Então, a gente precisa a todo momento pegar a lupa e andar por dentro da empresa, dentro dos setores e fazer um mapeamento, ouvir as pessoas, né? Ter esse contato. Como tu mesmo falou, é muito difícil por causa da gestão do tempo, né? O empresário, ele tem que bater o escanteio e cabecear, né? Que tem que prospectar clientes, tem que cuidar da parte de gestão financeira, gestão de pessoas, mas é o jogo, né? E o que dá para se perceber é que tudo isso que é comportamento é de acordo com o que cada um acredita. Então, se eu acredito que não tenho tempo, naturalmente eu estou potencializando o meu dia inteiro para não ter tempo. Isso não é eu que falo, isso naturalmente é do ser humano. Então, eu sou aquilo que eu penso a maior parte do tempo. E se eu penso que eu não tenho tempo, eu vou repetir isso, eu vou validar isso, eu vou reforçar isso e eu não vou ter tempo. Então, tudo que alguém está falando de fora, por mais que já mostre bons resultados, parece que não faz sentido. E aí a gente precisa, como empresário, realmente ter uma humildade maior de entender. Se tem alguém fazendo, que tem alguém fazendo muito mais do que eu faço, e tem tempo para fazer outras coisas, o que eu não estou fazendo? Só que esse movimento de olhar para dentro, seja na gestão interna ou não, ele dói, Romulo. E a gente, como ser humano, foge da dor. A gente quer o prazer. Quer o conforto, né? A comodidade, né? Agora, tu chegou no outro ponto importante, importantíssimo. No outro ponto importante. E nesse movimento também é onde estão as oportunidades. Exatamente. Porque é no desconforto ou na ampliação da zona de conforto que a gente vai crescer. A gente vai crescer. Exatamente, pessoal. E o empresário precisa todo dia ir ao encontro do desconforto. Poxa vida, Romulo e Adriano, mas que saco isso, né? Agora que eu quero deixar o meu negócio estável, agora que está tudo redondinho, que eu acertei, pessoal, não adianta. O desconforto é necessário. A gente precisa... mas aí eu não vou abrir uma filial, eu não vou porque daí vai... Tá bom assim, pessoal. Como é que o negócio cresce? Tu dá um passo à frente, dá uma bagunçadinha, tu reestrutura... E vai indo. Não existe o momento certo, a estrutura apropriada, o recurso disponível, né, para que o negócio cresça. A gente precisa ir para o desconforto, né? E isso passa pela gestão de pessoas, por contratar novos colaboradores, por saber delegar. Principalmente. Né? E como é que tu vai delegar com maestria? O teu funcionário tendo total ciência e incorporando a tua cultura empresarial, o teu modus operandi. Como eu trato meu cliente, meus fornecedores, como eu trato meu time de colaboradores, tu vai ter que delegar. Se tu não delegar, tu não vai crescer. E a congruência nossa dentro desses movimentos, ela tem que ser muito, muito clara. Então, não cabe a pedir algo, né, ou conduzir algo para delegar e fazer de maneira diferente como gestor. Então, tem que estar congruente. Eu tenho que também dar o exemplo diante daquilo que eu estou trazendo como solicitação para o colaborador. Com certeza. Um dos caminhos muito bacanas, Romulo, que eu gosto muito a nível de delegar é fazer perguntas, ao invés de dar ordens diretas. Isso, inclusive, é um princípio de Dale Carnegie, né? Santa Maria, que tem a opção também, a oportunidade de ter esse treinamento dentro da cidade. Excepcional treinamento. Rafaela Galvão, uma querida, o qual também eu faço parte do time hoje. Excelente, né? Perfeito. Então, ao invés de eu dizer faz isso ou faz aquilo para o colaborador,
eu posso trazer ele diante de uma pergunta, né? Como que ele faria? Né? O que precisaria para aquilo acontecer? Uma boa metodologia. Porque aí ele começa a ter as respostas. E ao momento que ele tem as respostas... Se sente responsável também, né? Perfeito, e reconhecido e responsável. Num outro momento, se ele já tem a resposta que não foi a tua e foi a dele, que ele trouxe na hora da pergunta, ele não vem te perguntar. Então isso é um delegar. Porque naturalmente as pessoas estão resolvendo uma autonomia, né? Uma autonomia responsável, né? E eu costumo dizer lá para o meu time assim, você pode errar, mas faz. Perfeito. Porque só erra quem faz. Quem não faz só subentende que daria errado. Exatamente. E aí se não está presente, nada acontece, né? Porque o cara tem que estar sempre pegando pela mão, fazendo isso, aquilo. Né? E eu que venho desse momento de operação durante toda a minha trajetória de empresário, assim, de estar muito vinculado, e agora de um tempo para cá mais gestão, eu entendo isso. Então, para mim também é um desafio não estar presente. Perfeito. Para chegar um negócio de fora, né? Para que ele funcione. E hoje, eu fico muito feliz porque eu fiquei há poucos dias aí, 10 dias fora também, e o negócio acontece. Eu tenho estado mais, muitas vezes, fora da cidade, e o negócio acontece. Que claro, é tão importante quanto, né? Claro, né, Adriano? E aí, precisa andar, né? A gente precisa fazer esse movimento de avançar. Precisa. E como tu trouxe, não tem como esperar. Não tem momento certo. Porque o momento certo é uma questão de crença. Eu estou acreditando que agora não é o momento. Boa leitura. E aí, quando eu acredito que não é o momento, aquilo é muito forte. E não vai acontecer. Mas qual é o momento? O que precisa acontecer para esse momento existir? Então é tomar atitude, é ter ações. Porque são as decisões, né? E as ações que vão dar resultado. E para nós, como histórico de trabalho, mostra muito isso. A gente vai tomando decisões, vai desconfortando um pouco e a gente vai ajustando. E isso vai, de forma constante, fortalecendo todo o lastro. A constância muda muito o jogo. Porque senão a gente estoura, né, dá um pico de resultado e de repente, se nós não manter uma constância diante dos desafios, naturalmente a gente pode não querer continuar. E a coisa começa a despencar. E o que eu sempre trago para colaborador e para colega empresário, até porque também eu tenho feito um trabalho agora buscando ajudar empresas e empresários dentro desse movimento todo de condução, de comportamento. Perfeito. É que não existe uma receita pronta. Essa receita é ilusória e a gente precisa estar construindo novas ideias. Exato. E mudar os pontos de vista, porque senão não muda o resultado. Não existe receita, mas existe uma crença na metodologia perfeita, né? E na sintonia, né? Então, como a gente sempre fecha aqui, 1 minutinho para o Adriano. A conversa está boa, pessoal, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto, né? A gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas conversando. Em 1 minuto, Adriano, qual a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Aí, dentro das tuas vivências, dentro da tua experiência, fala para nós a tua receita do bolo aí. Eu acredito cada vez mais, Romo, e quem nos ouve, que o melhor método para o resultado empresarial é a gente se identificar com aquilo que a gente tem como propósito. Então, a partir do momento que eu gosto daquilo, que aquilo me desperta um desejo muito forte de fazer e que eu me vejo lá na frente orgulhoso de estar fazendo, é o plus que sabe que vai te direcionar para aquela finalidade que tu quer, independente do trabalho que for. Então, se tu te vê com esse desejo muito forte e da mesma maneira orgulhoso lá onde tu vai chegar, isso com certeza vai te tirar de ruídos, independente do que o meio vai te trazer. Porque naturalmente tem pessoas que não acreditam naquilo que você acredita. E não tem nada de errado com elas. Né? Tá tudo certo, elas vivem outra realidade. Então é fortalecer isso que faz tu acordar todo dia com um brilho nos olhos e de avançar e de impactar cada vez mais pessoas e resultado coletivo. Isso eu acredito. Boa essa aí, pessoal. Boa essa aí, hein? Anotaram aí ou não? Anotaram aí ou não? É isso aí, pessoal. É a paixão, é o envolvimento, é o que faz a gente se movimentar. Não tem dúvidas aí que a receita do Adriano aí, ela é eficaz, hein? E, Adriano, a gente sempre encerra aqui com um mimo da Afinitar Cestas. Do meu querido aí. Jefferson. Do Jefferson Roberto, nosso amigão. Membro integrante da Ímpar lá também, né? Membro, tá conosco também, um parceiro aí. Parceiro, um querido, né? Em outros cenários também. Exatamente, estamos aí em vários segmentos. A gente se encontra, né? Não, com certeza. Eu encontro ele em todo evento que eu vou, falei pra ele, mas tu tá pior do que eu, né? Porque ele vai... Olha só, lindo. Combina com o trabalho teu, Romulo, e do Jefferson. Claro, com certeza. Né? A qualidade está muito presente, é esse tipo de trabalho que a gente tem que elogiar e enaltecer. Claro, é o que a gente preza. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Pela oportunidade de estar com vocês. Pessoal, encerramos então aqui o 13º episódio. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.